Eu sou Sebastião Corrêa Neto, mais conhecido como Padre Tiãozinho. Nós vamos conversar um pouquinho, essa quase meia hora, né, de conversa, de fala. E eu falo muito, sabe? Eu acho que eu falo mais do que escrevo, né? Mas escrevo muito também, leio muito, e é sobre isso que a gente vai falar. E toda a escrita, toda a fala tem a ver de onde a pessoa veio, quem ela é, quais são os seus sonhos, quais são suas buscas, né? Então, eu tenho 41 anos, estou aí na meia-idade, posso dizer, sou aqui do interior, cidade de Carmo da Mata, uma região chamada Quilombo. Sou o primeiro filho do casal Orlando e Divina. Nós somos 4 irmãos e eu morei muito tempo da minha vida na zona rural, posso dizer assim, até os 13 anos. E então isso, né, marca minha vida, a natureza, os processos da natureza, o modo como a natureza se enfeita, os seus desafios, tudo aquilo que ela traz de bom, né, e suas dificuldades. E então, né, é bem aquela cultura mesmo, né, rural, que marca a gente, né? E uma coisa que tem a ver muito com o meu gosto assim de leitura, me marca muito, e é o meu pai, né? A gente era novo, não tinha televisão, viu, gente? Eu vivi o tempo em que a gente não tinha televisão, tinha um rádio, programa do Zé Beck, mas era aquela coisa assim, né, só durante o dia, e chegava à noite, e eu gosto muito da noite, tinha aquele encanto, né, aqueles bichos que povoam a noite, e aquela penumbra, inicialmente, né, uma vida sem luz elétrica, lamparina, não sei se vocês sabem o que é isso. Então a noite tem seu encanto, mas tem seus medos, seus mistérios, e assim, uma criança, né, no meio daquilo tem, né, há os medos, os fantasmas, tudo aquilo. Mas uma coisa que me marca muito, a nossa casa não tinha laje, não tinha forro, nada, então os cômodos, né, o telhado era interligado. Então meu pai lá do quarto, até a gente dormir, contava muitas histórias, né? E aí ele contava histórias do meu avô, histórias antepassadas e tudo isso. Então a história, ela fazia com que a gente dormisse em paz, né? Que a gente pudesse dormir com uma noite povoada de coisa bonita, né? Que é mais bonito do que um pai contar a história dos seus antepassados, né? Da vida, como ele levava a vida, os desafios e tudo mais. Então era uma noite povoada de histórias, de coisas bonitas. E aí gosto muito de dizer isso, porque eu não conheci meu avô paterno e nem minha avó paterna, mas parece assim que eles são muito familiares, são próximos por causa das histórias, por causa desse contar histórias. Então isso a gente fala de leitura, mas o contar, né, o narrar é o primeiro processo da escrita. Então hoje talvez a gente perdeu muito isso, mas é o primeiro, né, o processo. E tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, foi narrativa, foi conto oral, foi avô passando para neto, foi pai passando para filho. Então, em primeiro lugar, ela foi esse testemunho de pessoas com histórias narradas. Lembra, né, que nosso povo viveu isso, teve isso, e nosso Deus esteve com o povo. Então, mesmo ainda pequenininho, não tendo a palavra de Deus em mão, não tendo, né, mas tinha a história da fé
né, que meu pai narrava, e tinha também o caminho, né, da própria vida, da própria história, de testemunho, né, daqueles próximos a mim, da fé dos meus avós e tudo mais. Então isso é um primeiro momento. Então isso tem a ver com a minha vocação também, mesmo não tendo padre por perto, mas tinha, né, todas essas histórias. E eu gosto de dizer também que a minha vocação tem muito a ver com a minha família, de modo especial com meu pai, né? Mas como que, né? Porque meu pai né, celebrava a palavra. Antes de eu nascer, eu pequenininho, né, nessa comunidade, e eu, né, via ele lá, e em mim ficou essa, né, um dia eu também quero estar ali como ele, né? Nesse caminho eu fui sentindo o chamado de Deus a fazer esse percurso vocacional, e hoje estou aqui, padre, na paróquia Santiago Maior e Santana, em Santiago, depois de andado, feito caminho por tantos lugares, né? Sou meio estradeiro, já andei muito, né? Até mesmo por Minas Gerais afora, pelo Brasil afora. Depois, quero falar um pouquinho nesse caminho da leitura, né? Da escola, dos professores, né? Então, lembro com saudade, a gente chamava de dona, né? Dona Cleonice, não tia, e ela percebeu em mim, assim, um menino na escola rural, um potencial muito grande. Eu acho que isso é muito importante quando os professores, educadores, eles têm essa sensibilidade, né? Eu, naquele sonho de criança, na questão educacional, eu pararia por ali na 4ª série, e ela me chamou, lembro essa cena direitinho, ela sentada na escada de acesso à escola, me chamou, né, como uma grande pedagoga, e disse: olha, você precisa continuar caminho. Você abriu as janelas, abriu o horizonte que eu não imaginava, né? Mas eu fiquei meio desconfiado, meio com medo de ir para a cidade, mas ela conversou também com meus pais e incentivaram, né? E depois os professores, antigamente a gente chamava ensino médio, não sei como é que chama hoje, que isso muda o tempo inteiro, que cultivaram, né, o desejo da leitura, não só uma leitura por ler e tudo, mas de interpretar, né? A gente tinha um professor que ele gostava de levar músicas para a gente, né? E a gente cantava as músicas, interpretava as músicas, via o contexto das músicas, né? Lembro, né, uma que a gente trabalhou muito, né? O Geraldo Vandré, Vem, Vamos Embora. Então, assim, eu vi aquele contexto em que compôs a música, né? O que aconteceu naquele momento e tudo. Então, isso me entusiasmou muito. E nisso, também, além da literatura, a questão da história. Eu gosto muito da história. História enquanto reflexão do nosso caminhar, né? Não só contar as histórias no sentido de literatura, mas da história. E também tive professores que me ajudaram a perceber muito isso. Então, a história, vejo que o estudo da história, e principalmente hoje, ela é fundamental para a nossa caminhada, né? Eu tenho uma coisa assim que eu falo muito: a gente poderia pegar vários livros de história e ver como que em cada época se conta a história de um povo, né? Como que ela é interpretada, como ela é vista, como é relida, a partir daqueles que vão contando. Então, é bonito isso. Depois, né, o caminho da espiritualidade, o grupo de jovens, né? Ainda sou um cara muito tímido, vocês estão vendo aí, não é fácil, né? E a gente aprendi a lidar com essa timidez, gosto dela, e aí o grupo de jovens me ajudou muito a expressar, a dizer, com os teatros, com as reflexões, com o aprofundamento da vida e tudo, né? Então isso tudo trago também muito essa marca, e nisso fui fazer esse caminho e ingressei no discernimento vocacional, no seminário da diocese,
E aí outra experiência que marcou foi no início do seminário, quando a professora nossa que tratava essa parte português, gramática, essas coisas, né? Ela sugeriu assim: vocês têm que escrever muito, fazer muita escrita. E como na mística cristã você tem os diários espirituais, né? Diário de Santa Teresinha, Diário de Santa Faustina, os grandes escritores, poetas, São João da Cruz, né? Que expressaram sua fé de maneira poética e tudo. Então, ela deu a sugestão que a gente fizesse o nosso diário espiritual, todo dia escrevesse uma página para a gente exercitar a escrita, mas ela, então, escreva sobre Deus, o que você sentiu de Deus naquele dia e tudo, mas para exercitar a escrita em português. E ela disse: olha, não precisa mostrar para ninguém, a não ser para o seu diretor espiritual. E não sei se meus colegas fizeram e tudo, só sei que eu me apaixonei por isso, sabe? E aí, assim, isso foi em 1999. Eu sei que eu escrevi diário todo dia de 1999, talvez até 2010, né? Tem uns 5, 6 anos que eu parei, porque a vida... Então, assim, todo dia, aquela coisa, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que dizer alguma coisa para mim mesmo, eu tenho que dizer da minha experiência espiritual, do meu dia a dia e tudo, daquilo que eu li, daquilo que eu gostei, daquilo que eu não gostei, dos meus sentimentos e tudo, né? Então, foi ficando uma pia, assim, eu pegava as agendas do ano, em branco, né? E a gente ia escrevendo. E aí depois você vai vendo, você vai retomando, você vai dizendo: mas que coisa bonita que eu escrevi. Você vai apanhando gosto, né? Que legal isso, que bacana isso. Gente, como é que eu pensei isso? Da onde eu tirei isso? Né? Então você vai vendo que o processo de escrever, e aí eu quero dizer, ele é bacana quando é espontâneo, né? Quando nasce assim, né? Daquilo que vem e tudo, né? Eu tenho muita dificuldade quando me pede para escrever um texto. Escreva isso assim, né? Então, os trabalhos acadêmicos, os professores deixavam muito direcionados, com muita técnica de escrever, aquela coisa muito... né? Mas alguns professores foram percebendo esse veio, foram incentivando. E aí, nos trabalhos acadêmicos, eu comecei a tomar coragem de assumir esse estilo mais poético, mais narrativo, né? Que é o estilo bíblico, que é o estilo da palavra de Deus, né? Inclusive, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é cheia de estilos literários, né? É prosa, é verso, é poesia, é discurso, é crônica, são vários estilos de narrativas, do início ao fim, né? Ela não é um livro de história científica do início ao fim. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade, porque a gente começa a ler um texto e muda o jeito de narrar, e às vezes a gente nem percebe. Uma coisa é um salmo, né? Que, de modo geral, é um canto, né? Um cântico. Outra coisa é um livro de crônica da realeza, né? Do tempo de Davi. Outra coisa são as parábolas de Jesus, né? Que são maneiras de narrar e dizer, que são poesias, são coisas muito bonitas, né? Então, esse conjugar, né? Perceber essa realidade, e que o anúncio do Evangelho, ele fica mais bonito nesse caminho, né? Não uma doutrina sistêmica, muito do catecismo, né? Com as normas e as orientações, que são frias, que elas têm frias. Nós precisamos das normas, das direções, das orientações, mas elas têm uma frieza. Inclusive, nessa experiência, né, de conjugar o escrever, a literatura, e perceber os textos bíblicos nesse caminho, a palavra de Deus, Deus que nos fala poeticamente, até mesmo os 10 mandamentos.
nós aprendemos a decorar os 10 mandamentos isolados, né? Mas a gente tem que refletir sobre isso, porque na verdade quem escreveu, né, quem narrou, inspirado pelo Espírito Santo, os 10 mandamentos, eles não quiseram isso. Os 10 mandamentos estão dentro do contexto de uma história, é uma história contada, né? E eles estão ali, é um povo que se liberta, é um povo que está no deserto, e Deus oferece, dá a graça dos mandamentos para ele continuar livre, né? Eles não são isolados, separados de uma história, é um grande enredo ali, e os 10 mandamentos estão no meio. É Deus dizendo: vocês querem continuar livres? Né? Vocês gostam da liberdade? Vocês não querem voltar para o Egito? Vocês não querem voltar para a escravidão? Então está aqui esse presente para que vocês possam se orientar e não perder o caminho e se guiar, né, nessa caminhada. Então, me apaixonou muito isso, né? Eu lembro que eu encontrei um livro que o título é A Bíblia como Literatura, né? É história sagrada, é palavra de Deus, mas a Bíblia como literatura, que a gente vai percebendo todas essas nuances, diferenças dos textos, tudo isso, né, que é muito bacana. E nesse caminho formativo, além dos diários, que são a fonte de muitas coisas dos meus, nós vamos falar daqui a pouquinho dos meus livros, né, desses primeiros, eu, né, fui vendo assim, fui escrevendo, fui colocando, né, a experiência da filosofia, que mexe muito com a gente. Então eu gostava de traduzir tudo isso na minha linguagem, né? De trazer tudo isso. Inclusive, né, até mesmo na escolha do filósofo que eu fiz, né, a minha monografia, ele, né, faz um caminho filosófico. No final ele vai perceber que a linguagem bacana é a linguagem da poesia, e vai começar, ele muda a direção da sua filosofia, né? E trago, né, em muitos textos a marca da filosofia. Eu gosto muito de filosofar, né? E filosofar não é uma coisa difícil, né? É esse dia a dia. A gente às vezes traz muito a filosofia para a realidade acadêmica, mas filosofar é pensar a vida, refletir a vida, ver um pôr do sol e começar a refletir, né? E aí, né, meu primeiro professor de filosofia é meu pai, né, que não tem nem 4º ano, com reflexões assim, de uma profundidade muito grande. Então gosto muito de observar a filosofia das pessoas, da sabedoria das pessoas simples, né, que às vezes não tem muito estudo, e escutá-las. E tudo isso foi me marcando. Então muitos textos de alguns livros meus, eles têm aridez da filosofia, né? Porque a filosofia, ela desconstrói, e é um processo que a gente precisa passar, né? Por que a gente estuda filosofia para se ordenar padre? Porque a gente precisa de compreender a humanidade, os seus sucessos, os seus fracassos, a sua história, né? A gente não pode passar por cima disso. Então, para que a gente entenda a humanidade, a realidade que nós vivemos, na sua realidade, na sua beleza, né? Então, nós temos, né? Não tem jeito, nós estudamos tanto os filósofos cristãos, os filósofos que ajudam a compreender a palavra de Deus, mas também os filósofos pagãos e tudo mais, né? Então, muitos textos têm essa marca. E depois a marca da teologia, que aí ela traz, né, um outro sabor, um outro caminho, né? Mostra o livro do senhor. Muito bem. Então, aí eu disse que eu falo muito, né? Então, eu tenho um primeiro livro que é resultado, né, de um processo acadêmico, é sobre juventude. Então não é muito literatura, né? Então é esse aqui, que é um livro, eu digo, caseiro, né? Então é crônica, realidade, versos e revés de ser. Então a maioria dos textos são do período filosofia, início de teologia, né? Então esse processo de discernimento, então tem
tem muito a ver com essa história toda que eu narrei. Quem for ler vai encontrar muita coisa no meu tempo de infância, reminiscências, né? Tem os grilos da noite, quando meu pai contava as histórias e tudo mais, né? Tá aí. E esse, né, que é o caçula por enquanto, mas vai perder o posto em breve, né? É Contos que te conto, Segredos do Peixe, né? Esse aqui são versos, são crônicas, são poesias, é tudo junto e misturado, né? Então é uma coletânea de muita coisa. Esse já são estilos de contos, né? Esse livro saiu, assim, a escrita dele foi menos de 3 meses, uma coisa muito doida, depois de um processo de terapêutico bacana, né? E de um processo de repensar algumas coisas do meu viver. Saiu, assim, uma coisa, né? E tem muita gente aí pelejando para descobrir o segredo do peixe, né? A gente continua conversando, escrevendo o livro, isso que é legal, né? Essa imagem é da porta do sacrário, da Capela do Santíssimo do nosso seminário, né? Então tem um peixinho aqui por baixo, né? E tudo que eu escrevo, né? Tem a ver com a minha espiritualidade, com a minha vida, com minhas opções e tudo mais, né? Aqui a gente não tem algumas coisas da palavra de Deus, mas se a gente for ver, né? Ele fala de muita coisa da minha história, da minha vida, e daquilo que eu creio, né? Que dos sonhos de Deus, né? Para nós, para a humanidade, mas sem entrar, né? Como se fosse um livro religioso, né? Isso aqui tem muita coisa, poesias religiosas, tudo aqui mais mesmo tem esse caráter mais da literatura e tudo mais, apesar de ter a foto do sacrário na capa, né? Gosto de conversar e lançar esse desafio para a meninada aí, né? Pessoal, estou muito feliz aqui em Santiago, porque a gente vê nessa questão da cultura, muitas pessoas batalhando para que, né? E gosto muito de dizer que a realidade que o Monsenhor colocou, porque às vezes o pessoal tem o Monsenhor só como construtor, fazedor de obras, né? Mas vejo também essa questão da cultura, no sentido da literatura, da formação, porque até mesmo o edifício São José está lá escrito, né? Fé e cultura. Então, eu tenho uma sensação assim, sou novo aqui, mas ele construiu uma capela e fazia uma escola do lado, né? Nas comunidades. Então, assim, né? Ou ele fazia, ou ele dava terreno, ou ele dava uma coisa ali. Então, isso marca. E vamos, acho que, né? Vamos aí ler, vamos não só ler livros, mas também ler a história, ler a vida, tudo isso, né? É um grande incentivo para a vida, né? Nós estamos pior do que a pessoa analfabeta, né? Na escrita, é analfabeta da vida, né? Que não sabe interpretar a vida, o que está acontecendo com a sua vida, o que acontece com a vida do outro. Então, a gente precisa incentivar isso, né? Até mesmo para ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ter essa sensibilidade literária, né? Porque tem muita gente que interpreta mal a palavra porque falta interpretação de texto, falta leitura, não no sentido... porque você tem muitas pessoas analfabetas que entendem muito da palavra de Deus do que muita gente culta, né? Então, esse incentivo, esse caminho, e quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar, de poder dizer. Eu achei que o tempo ia ser muito, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa para quem está começando a escrever agora? Então, qualquer coisa que você pense, que venha, e que às vezes parece meio maluquinho, meio fora de coisa, não, escreva, né? Pode ser no caderno, a experiência do diário, né? Os adolescentes, a gente precisa ajudá-los até mesmo para expressar os sentimentos, o editor de texto do celular, né? Então você vê o pôr do sol, vê uma ideia bonita sobre o pôr do sol, uma frase, escreva, né? Você quis falar alguma coisa bonita para o seu
né? Seu amor, né? Mesmo coisa assim, nem que você não vou falar, tem coragem de falar, mas é uma coisa bonita, escreva, né? Então, acho que é isso, é essa coragem, né? Que às vezes a gente tem medo de expressar, né? E escrever, a gente não precisa inicialmente falar para ninguém, a gente pode dizer, né? Depois a gente vai vendo, vai corrigindo, né? E a gente vai percebendo assim, e vai se assustando com aquilo que a gente conseguiu falar e dizer, né? Eu acho que é isso, assim, né? Então, meu agradecimento, Deus abençoe a todos, né? Como eu digo, juiz para quem precisa.